Enquanto milhares de portugueses perdem casas, terras e memórias de uma vida inteira nos incêndios, o Ministro da Economia e da Coesão Territorial fala com uma frieza que choca o país. Em entrevista, afirmou que quem perdeu património devia ter seguro e que o Estado só garante o mínimo para dormir. Palavras que muitos consideram uma afronta a quem já perdeu tudo. Veja agora a entrevista, tira as suas próprias conclusões. Seja bem-vindo e obrigada pela sua disponibilidade. Um gosto. Os autarcas dos concelhos mais afetados pelos incêndios aguardaram o Conselho de Ministros de ontem com a expectativa de verem o seu pedido respondido, mas o Governo não declarou a situação de calamidade. Por que é que o Governo, o Sr. Ministro, não quer uma mobilização mais ampla da Proteção Civil? Olha, eu creio que essa questão de declarar ou não declarar o estado de calamidade é uma falsa questão. Então, que o que está a acontecer no país é uma calamidade, isso é. Agora, declarar o estado de calamidade tem consequências jurídicas. E eu não ouvi ainda ninguém que diz que é necessário declarar o estado de calamidade explicar porquê. É para atingir qual resultado, para conseguir que resultado. Não sei, ainda ninguém se explicou. Aquilo que o Conselho de Ministros aprovou ontem foi um decreto-lei que tem um conjunto muito alargado de medidas, 45 medidas. Sim, mas em relação à situação de calamidade, já lá vamos às medidas de ontem que o Governo decidiu não declarar. O que lhe pergunto é porquê que não optou por ir por essa via que tantos autarcas a pedem? É por algum motivo? Não, tentei. Eu conversei com imensos autarcas, dezenas de autarcas. E há autarcas que pedem e outros que não pedem. Dos piores locais pedem. E os que pedem, mas eu vou-lhe dizer, a todos aqueles a que eu perguntei porquê, para quê, o que é que pretende, que resultado pretende obter, não ouvi ninguém me explicou porque é que queriam um estado de calamidade. Se for ver à lei quais são as consequências do estado de calamidade, não vejo que vá resolver nenhum dos problemas que nós temos. Permita, as apresentadas ontem e que o Sr. Ministro também já elencou, é o apoio à reconstrução de casas de residência própria. E era aqui que eu queria chegar. As casas dos portugueses que estão emigrados e que tanto temos ouvido falar deles, não estão incluídas, então? Não, o regime que está aqui previsto é um regime que eu acho que é muito generoso para as casas de residência permanente. E é generoso justamente porquê? Porque as pessoas têm que ter onde dormir, têm que ter um teto. Nós não... Atenção, porque este apoio... A questão não é essa. Não, mas eu vou-lhes dizer qual é o racional desta história. Nós não estamos a dar apoio às pessoas para repor a sua situação económica. É para lhe dar condições de vida. Mas é mínimos de habitabilidade. Emigrados, Sr. Ministro, não é a residência própria permanente. Sim. E era daí a minha pergunta. Temos relatado muitos casos desses, de portugueses que estão fora, mas que pouparam para ter uma casa para um dia eventualmente regressarem a Portugal e que a casa também pode ter ardido. O que lhe pergunto é se não previram um apoio para esse tipo de casos. A situação que está prevista é a situação da pessoa ter onde dormir. Não o meu património diminuiu, eu devia ter um seguro para isso. Não é para repor o património das pessoas. É para as pessoas terem onde dormir. E as fábricas é para as pessoas terem onde trabalhar. Está a ver? É essa a lógica. Não é para repor o meu património. Os pinheiros também arderam, os eucaliptos arderam, nós não vamos pagar pinheiros e eucaliptos. E há uma diminuição do património. Estamos aqui a criar condições de vida às pessoas. Mas parece-lhe justo que as casas dos imigrantes, que muitas vezes muito trabalharam para um dia voltar a Portugal, não estejam contemplados? O incentivo é que devem fazer um seguro nesses casos. São imigrantes... O incentivo é, se nós alinharmos nisso, estamos a desincentivar os seguros. Se você tem uma casa de habitação própria e não fez seguro, vamos dizer, vamos castigá-la porque não fez seguro. Não, aqui não é um problema de castigar, mas você tem que ter uma casa para viver. Se é a casa da sua habitação, tem que a ter. E nós vamos ajudar a reconstruir a casa da sua habitação, tem que ter onde dormir. O seu património ficou diminuído. É problema seu, devia ter um seguro para o efeito. Enquanto imigrante, pode não ser uma notícia assim tão fácil de acolher, mas já foi assim o ano passado. Depois de ouvir estas declarações do Ministro da Economia e da Coesão Territorial, muitos portugueses ficaram indignados com a frieza e a falta de empatia perante quem perdeu tudo nos incêndios. Dizer que o património perdido é problema de quem não fez seguro e excluir imigrantes que tanto trabalharam para regressar a Portugal é inaceitável. Será este o governo que devia estar ao lado do povo? O que acha? Veja a seguir a reação de André Ventura. Boa tarde a todos. Eu sei que muitos já viram, outros ainda não devem ter visto, que Pedrógão Grande está outra vez a arder. Eu pergunto-me como é que é possível. Como é que é possível tanta incompetência que tenha permitido isto outra vez? Como é que é possível estes tipos continuarem à solta, no mesmo sítio onde tivemos a maior tragédia dos últimos anos? Portanto, é difícil de entender. E depois, desculpem lá, eles estão a pedir que em momentos de crise nós temos que ter algum sentido de calma, não falar de tudo, mas eu tenho que falar disto. O Governo anunciou que os apoios que vai dar não abrangem os imigrantes, os nossos, que tiveram que ir trabalhar para a Suíça, para a França, para os Estados Unidos e que perderam agora a casa nos incêndios. Que não abrange isso. Ou seja,
Construir casas para ciganos, como eu já mostrei aqui, está tudo ok. Construir e reconstruir casas para quem vem de fora, imigrantes, etc., está tudo ok. Mas os nossos portugueses que tiveram que ir trabalhar para fora, perderam a casa agora nos incêndios, aí não há apoio. Desculpa lá, mas o que é isto? Mas que espécie de governo é este? Que loucura é esta? O que é que estamos a fazer ao nosso próprio país? Pedem-nos para ficar calados. Não dá para ficar calado com isto. Não dá para ficar calado com isto. Nós temos que exigir respeito por nós próprios e pelo território. Nós temos que nos defender, porque o que estão a fazer neste momento é a destruir-nos e a destruir Portugal. É isso que eu não vou permitir. Enquanto incêndios devastam Portugal, o governo anuncia apoios que não chegam a todos. André Ventura reage: famílias portuguesas que trabalharam fora e perderam as suas casas ficam de fora. Que espécie de governo é este? O que estão a fazer ao nosso país? Questiona. Ele exige respeito pelo território e critica a prioridade dada a outros, denunciando o que chama de destruição de Portugal. E você, o que acha destas medidas? Deixe a sua opinião nos comentários.